Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais uma tier list, onde a gente vai ver quem foram os melhores lutadores, na minha opinião, do mês de maio de 2025 na WWE e na NXT. Então, se você quiser saber o que eu penso sobre quem foram os melhores, quem foram os piores, quem deve ser mandado embora, quem merece ficar no banco e quem merece crescer e ser elevado na companhia, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, em especial senta o dedo no like para que esse vídeo seja divulgado pelo YouTube para mais pessoas. Segundo o pessoal, cada like faz com que mais 5 prints da nossa thumbnail sejam disponibilizados para mais pessoas, então só de você clicar aqui, você já está ajudando tremendamente a gente, beleza? Então vamos lá, vamos para mais uma tier list do tiozão. As nossas categorias são aqueles lutadores que foram os top das galáxias nesse mês de maio, os lutadores que foram muito bons, os lutadores que tiveram desempenho aceitável, os lutadores que tiveram desempenho abaixo da crítica, os que merecem o buffet e a galera que está fora da televisão ou que tiveram um papel de NPC e os lesionados. Eu já selecionei alguns aqui, tá? Tirei uma galera aqui da NXT que tá fora da televisão ou tá como NPC, Josh Briggs, Brooke Jensen, Jasper Troy, Kale Dixon. Vocês devem estar pensando assim, pô, Jasper Troy tava tendo um bom desempenho lá na NXT. Pois é, agora ele aparece muito de vez em quando aparece é pra apanhar de alguém, tá? Então, ele tá sumidaço do Jings, o Josh Briggs, então, mais ainda, tá? Brooke Jensen, se não me engano, foi mandado embora da companhia, né? Ele tava na Evolve, então não devia nem tá aqui. Já os lutadores lesionados, Bronson Reed, Sheamus, Alton Prince, Kevin Owens, Randy Orton e Ellie LaFleur. Poxa, mas o Randy Orton, ele tá lesionado há muito tempo. Bom, a gente não sabe. O que a gente sabe é que depois da WrestleMania, ele não atuou mais. Então ele tá lesionado. O Sheamus já foi confirmado que ele tá lesionado, tem um problema no cotovelo desde o ano passado. E aí chegou um ponto que ele não estava conseguindo movimentar. Tá? Bronson Reed teve uma lesão de bíceps, deve estar voltando agora final de junho, início de julho. Até agosto ele está voltando. Kevin Owens não sabemos quando volta, Elton Prince não sabemos quando volta, os dois com problemas de pescoço, e o Ellie LaFleur, que se machucou, acho que foi em março, que ele quebrou o braço, 6 meses, então deve voltar lá para setembro, tá bom? Bom, vamos lá. Então vamos para as nossas categorias. Eu vou considerar, como sempre, capacidade do lutador no ringue, se ele fez lutas boas, capacidade da pessoa trazer boas histórias, entreter a gente, tá bom? Então vamos começar aqui com o Danhausen. Danhausen eu vou colocar ele com desempenho em maio. Eu vou colocar ele com desempenho aceitável. Poxa, mas tiozão, ele tava aparecendo bem nos shows. Pois é, a WWE, ela, desde o final de abril, quando a gente teve Backlash, né? A gente está considerando tudo o que aconteceu depois do Backlash, que foi no final de abril. Ele entrou numa história de que ele tá fazendo um Frankenstein, né? E aí a WWE deve introduzir um novo lutador aí, tem gente falando que é o Baron Corbin e tudo mais. E isso começou a ficar um pouco repetitivo. Por outro lado, ele, né, fora da bolha, ele tá começando a engajar absurdamente, porque ele fez um stories onde ele dizia que ele estava deszicando o New York Knicks. New York Knicks é um time da NBA que não ganha campeonato da NBA desde a década de 70, desde 1975, se não me engano. E é um dos times mais populares dos Estados Unidos. A última final que o New York Knicks fez foi em 1999. E aí, cara, ele brincou com isso, dizia que ele estava deszicando os New York Knicks. E aí, cara, do nada, o Knicks começou a alavancar, chegou nas finais da NBA e já tá 1-0 depois de virar o último jogo. No jogo 1 das finais da NBA, o Knicks viraram o jogo para poder vencer por 105-95. Então, assim, o pessoal já tá começando a falar, pô, esse cara não é trambiqueiro nada, esse cara é verdadeiro, até fora da kayfabe, tá? Mas, assim, na WWE... ele tá com desempenho aceitável porque ele perdeu aquela interação com o público, ele não tá mais brincando tanto, ele tá envolvido nessa história aí de criar o Frankenstein, de vez em quando apaga as luzes das arenas, então é por isso que ele vai ficar por aqui. A Akira Tozawa tá no buffet e merece o buffet, sinceramente. Eu vou colocar o Oates também, mas pra mim os dois já deu, tá? Pra mim os dois não fazem muita diferença na companhia, não. Então agora capaz de se envolverem numa historinha com a Maxine Dupri, que tá se engraçando com o Austin Theory, mas pra mim ele fica por aqui, tá bom?
Eu já vi que o Logan Paul eu já vou colocar aqui para a lista de lesionados, tá? Ele que estourou o bíceps recentemente, ele estava com um bom desempenho, mas ele, na verdade não foi o bíceps, foi o tríceps, né? Numa luta que ele fez, acho que foi no Saturday Night Main Event, e aí depois disso acabou ficando fora, tá fora da companhia por 6 meses, tá? Então por isso que eu vou colocar ele aqui como lesionado, mas antes disso eu teria colocado que ele estava com um desempenho aceitável, até porque ele estava lutando pouco, né? Ele estava se envolvendo nessa field aí com o Seth Rollins e com os Street Profits, ele que era campeão de duplas. Angelo Dawkins eu vou colocar com um desempenho muito bom. Ele teve a oportunidade de voltar pro ringue uma vez, ele tá se envolvendo aí na storyline com a Division, que agora o título de duplas mudou, né? Era Austin Theory e Logan Paul, agora é o Austin Theory e o Bron Breakker, né? O Bron Breakker assumiu o título do Logan Paul. A Division usou aquela regra Freebirds, né? Que trios ou stables podem defender o campeonato com duas pessoas, independente de quem sejam do grupo. E o Angelo Dawkins, ele tem tido um bom desempenho no ringue, mas não é nada comparável com o Montez Ford. O Montez Ford que está brilhando e brilhando muito. Ele que teve aquele lutão contra o Seth Rollins recentemente, um Monday Night Raw, uma luta no 1x1. Depois ele ajudou o Montez Ford na sua luta contra o Bron Breakker, uma luta recente que aconteceu agora no Monday Night Raw, que já foi no dia 1º de junho, é verdade, né? Mas que foi consequência direta do Clash in Italy. Então, eu acho que é interessante a gente ver essa atuação do Montez Ford e ele sendo elevado pela companhia. Eu gosto muito dele. Gostaria muito que ele começasse a lutar como lutador de simples e ganhar um campeonato de simples, tá? Austin Theory, eu vou colocar ele com um desempenho aceitável. Sinceramente, ele é um lutador para mim que é bom no ringue, mas de persona é meio mais ou menos. Nas promos, meio mais ou menos. Mas ele tá aí nessa história com a Maxine Dupri. A gente não sabe o que vai sair daí, que mato que vai sair, de que coelho vai sair desse mato. Então é por isso que eu coloco o Austin Theory nessa posição aí de aceitável. Bravo e Raio, desempenho muito bom. Eles que tiveram lutas. E aqui eu vou colocar. Eu coloquei WWE, coloquei NXT. Eu não tenho lutadores da AAA aqui, porque essa tier list não entra a fundo nos lutadores que só lutam na AAA. Mas nós temos lutadores que lutam na WWE e na AAA. E aí a gente pode fazer uma análise conjunta. O Bravo e o Raio, quando eles lutam, seja na WWE, seja na AAA, as lutas deles são muito divertidas, são muito aceleradas. Tanto um quanto o outro mudaram muito o seu estilo de luta, né? A gente brinca aqui, mas a gente pode quebrar kayfabe, né? E dizer que o Bravo é o Tyler Bate e o Raio é o Pete Dunne. E aí, cara, você pensar que eram dois lutadores com um estilo bem diferente, no estilo Strong Style, British Strong Style, e passaram a adotar um estilo de luteador, e os caras começaram a voar pra tudo que é lado, é simplesmente insano, tá? Então, assim, é muito legal ver esses dois sempre que eles aparecem. E a forma bem divertida de eles se apresentarem. O Tyler Bate está se divertindo muito nesse papel de bravo, né? Então, tá sempre muito divertido, muito legal. Por isso que eu vou colocar eles dois aqui na posição de muito bom. Tiveram várias lutas boas, tanto na WWE quanto na AAA. Sempre muito divertidas. Bron Breakker. Bron Breakker, eu vou colocar ele como muito bom. Ele tem lutas muito boas, ele tem promos boas, mas faltou assim aquela field que realmente a gente chegasse e falar, caramba, isso aqui tá elevando o Bron Breakker a um outro patamar, né? Parece que porque ele tá voltando agora, né? Ele voltou de lesão logo depois da WrestleMania, teve a luta contra o Seth Rollins no Backlash, que foi um lutão, mas agora no mês de maio parecia que ele ia apoiar ali a Division contra os Street Profits. Aí o Seth Rollins começou a se engalfinhar com ele ficou nessa batalha eterna com o Seth, e aí a gente teve uma luta impromptu do nada nesse último Monday Night Raw, que também foi muito boa, tá? Mas no mês de maio acabou que o Bron ficou meio que assim
encostado de lado nessa field. A gente não viu muito ele no ringue. Ele batia muito, mas ele ficava meio no ringue. Por isso que eu vou colocar ele aqui na posição de muito bom. Poderia estar como top das galáxias, mas eu vou descer ele um nível aqui. Brutus Creed e Julius Creed eu vou colocar como aceitável pelo desempenho deles como Los Americanos Hermanos, né? Os irmãos americanos, o Bruto Credo e o Julio Credo, né? Tanto lá no México quanto nos Estados Unidos, quando eles botaram as máscaras, era divertido. E eles são muito bons lutadores, eu gosto muito deles. Então, no mês de maio, eles tiveram um desempenho aceitável. Poderia ter sido melhor, claro, se eles falassem, se eles fingissem que falam espanhol e eles não falam, né? Às vezes até eles tentam soltar uma frase, mas um escangalha o outro de rir e tudo mais. Mas foi divertido de ver eles envolvidos nessa feud entre o El Grande Americano e o El Grande Americano original. Chad Gable, top das galáxias. El Grande Americano, cara, assim, esses dois aqui... se eu tivesse que criar uma outra tier acima de top das galáxias, seria deles. Porque o que eles fizeram nessa feud entre os dois, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente no México, com a assinatura do contrato, com a história da demissão da Andrea Besarte, com tudo culminando até a luta que aconteceu entre os dois no Noche de los Grandes, foi simplesmente absoluto cinema. E o que eles entregaram no Noche de los Grandes foi a luta do ano na luta livre mundial, ou bem próximo disso. Assim, se a gente tivesse que colocar uma tier list das principais lutas da luta livre no mundo esse ano, a luta desses dois estaria lá no topo. Tá? Estaria lá no topo, na primeira tier, brigando para saber qual foi a melhor luta do ano. E foi uma luta que teve de tudo. Foi uma luta que teve emoção, foi uma luta que teve movimentos, teve uma luta que teve complexidade de história, teve psicologia, teve sangue, teve tudo. Né? Então foi bem divertido e a gente tem que dar a mão à palmatória ao Undertaker. Não que a gente tenha jamais criticado o Undertaker como booker da AAA, mas a verdade é que o Undertaker, fazendo o booking na AAA, conseguiu dar a esses dois lutadores a liberdade poética e artística de entregar algo sensacional pra gente. Por isso que os dois estão na posição de top das galáxias e para mim foram as grandes estrelas do mês de maio na luta livre na WWE. CM Punk tá afastado, né? Eu vou colocar ele como fora da TV agora que eu me toquei, né? Ele desde a WrestleMania não aparece, né? Desde meados de abril ele não aparece. Nós já estamos em junho e, cara, ninguém sabe o que tá acontecendo. O que tá acontecendo com o CM Punk, né? E o que tá acontecendo com a WWE para não usar o CM Punk, né? É absurdo. Não dá pra entender uma coisa dessas, não. Outros dois que estão fora da TV, aí, assim, é mais no main roster, porque às vezes um deles luta, ou os dois lutam lá na AAA, mas é raro, são o Cruz del Toro e o Joaquim Wade, né, a LWO. De vez em quando eles aparecem, têm lutado mais no México. Dominic Mysterio merece o buffet, né? Não, eu não vou chegar a esse ponto, mas desempenho abaixo da crítica, né? O cara não luta. O Dominic Mysterio não luta. Nesse período de maio, a gente viu muito, nas interações que tiveram a Judgment Day envolvida, a gente viu tentativas do lado feminino pelos títulos de duplas ou pelo título feminino, né? Liv Morgan, na verdade, Liv Morgan foi em abril, né? De abril para maio ela tá desfilando com o título. Mas nós vimos ali interações muito da Raquel Rodrigues e Roxane Perez tentando ir para o título de duplas. Nós vimos o J.D. McDonough batendo de frente com o Finn Balor. E vemos um pouquinho o Dominic também. Dominic sempre ali tentando ajudar o J.D. Só que foram 3 lutas do Finn Balor com o J.D. McDonough, se não me engano. E aí quando você soma isso tudo, o Dominic em si mal lutou. Então a gente acaba botando ele muito para baixo em matéria de participação na WWE e tal. Não lutou, mal lutou, se é que lutou. E, cara, mal fala, desenvolvimento do personagem estacionou. Hoje a verdade é que a Judgment Day está toda voltada para a persona da Liv Morgan e isso está prejudicando todo mundo. Todo mundo. A pergunta é se isso vai mudar com a Liv Morgan sendo traída ou algo parecido. Eles deram uma pontinha ali de arrogância da Liv Morgan com o Judgment Day e o Judgment Day meio que olhando de lado nesse último Raw no dia 1º de junho. Mas o Dominic, coitado,
Não tem muito o que fazer, não. O Dragon Lee, eu vou botar ele com um desempenho muito bom por conta do desempenho dele no ringue. Sempre que ele luta, ele tem bons desempenhos. Ele luta pouco, mas ele tem estado muito envolvido nessa field aí ali do midcard, do Monday Night Raw, envolvendo o que envolve ali o Rey Mysterio, envolve o Ethan Page, o Rusev, né? Envolve o Penta. Ele tá sempre ali nesse meio aí e ele sempre manda lutas muito boas. Então por isso que eu vou colocar ele aqui como muito bom. O Eric e a Aiva estão fora da televisão nos Estados Unidos, eles estão mais lá na AAA. Ganharam o título de duplas do Psycho Clown e do Pagano, o título de parelhas da AAA. E o desempenho deles lá no ringue, lá na AAA, é aceitável, no máximo, tá? Eu acho que eles hoje são uma sombra do que eles já foram uns 10 anos atrás, tal. Acho que muito em função de lesões, muito em função de idade. Então, o que eles fizeram lá no México foi aceitável. Na WWE eles estão completamente fora da televisão. Para você assistir os dois, tem que assistir AAA sábados às 11 horas da noite. Ethan Page, eu vou colocar ele com um desempenho muito bom, tá? Persona tá perfeita, assim, dá muito certo pro main roster. Mexeram na música, deu uma afundada aí no pop da galera, mas o Ethan Page, ele no main roster e se envolvendo aí com essa rapaziada, Rey Mysterio, Dragon Lee, essa galera mais acelerada, o Ethan Page mostrou que ele consegue acompanhar essa rapaziada. Ele mostrou que ele consegue fazer boas lutas contra lutadores mais ágeis. E as lutas dele estão sendo muito boas de ver. Então, quando você soma a persona com a luta, com o ringue, você tem um resultado muito bom. O Ethan Page, desses novos lutadores que subiram, agora, logo depois da WrestleMania, é quem está tendo um dos melhores desempenhos. Tá? Então, a gente fica animado aí pro futuro do Ethan Page no main roster. Grayson Waller, cara, Grayson Waller merece o buffet, sinceramente. Ele tava com o New Day, aí sumiu, né? Grayson Waller, na verdade, sumiu. Ele tá fora da televisão. Desde que o New Day foi mandado embora, o Grayson Waller tá fora da televisão. JD McDonough, cara, JD McDonough, eu vou colocar ele como muito bom só por conta das lutas que ele teve com o Finn Balor, que eu gostei, tá? As lutas que o Finn Balor e o JD McDonough fizeram foram muito boas. Inclusive, eu vou botar o Finn Balor. Cadê o Finn Balor? Finn Balor. É que o Finn Balor já foi deslocado pro SmackDown, né? Que falaram agora esses dias no King of the Ring que o Finn Balor foi deslocado pro SmackDown. Então, eu vou colocar aqui o Finn Balor juntinho dele. As lutas deles eu gostei muito. Ah, tiozão, mas foi muito repetitivo. Tá, mas ainda assim, se você considerar, as lutas deles foram muito boas. Inclusive a última, que foi uma Street Fight. Tá, então eu vou colocar os dois aqui, um do ladinho do outro, na posição de muito bom. Eu já vou tirar aqui o Jay e o Jimmy Uso, que eu vou colocar com desempenho de aceitável, tá? Eu, particularmente, eu acho que eles, como capangas do Roman Reigns a essa altura do campeonato, só prejudicou os dois. Eu acho que eles poderiam ter continuado a jornada deles, longe do Roman Reigns, dominando o cenário de duplas, trazendo uma representatividade e uma força para essa divisão de duplas do Monday Night Raw. Só que a WWE preferiu colocar eles como capangas do Roman Reigns de novo, né? E aí, com isso, eles, na minha opinião, mataram completamente qualquer evolução que eles poderiam ter como personas. Agora eles voltaram a ser capacho do Roman Reigns. Então, infelizmente, inclusive desde que eles perderam o título de duplas, eles falam ali, nós vamos assim, vamos atrás, não foram mais atrás. Hoje quem tá indo atrás do título de duplas é o Street Profits, né, que estão batendo de frente com a Division, e o Jay e o Jimmy estão encostados, né? Quando é que foi a última luta que o Jimmy Uso participou? Sei lá quando, né? Então, vou colocar como aceitável no máximo, só porque, como capangas do Roman Reigns, ainda tiveram uma promo legal aqui e ali. Devon Evans é um caso interessante, né? Porque o Devon, ele mais pro final do mês, ele deu uma sumida, né? E a gente tá aqui se perguntando o que aconteceu, se ele ganhou um descansinho, tudo mais. Eu vou colocar ele, em geral, quando ele participou de lutas, ele mandou bem. Então eu vou colocar ele com desempenho muito bom, só por conta disso. Sempre que ele entrou no ringue nesse período, ele teve um bom desempenho.
Mas ele ameaçou dar um heel turn recentemente, quando ele perdeu aquela luta contra o Penta pelo Campeonato Intercontinental, né? Que foi uma luta muito boa, né? E assim, aquilo ficou meio que uma ponta solta, a gente não sabe o que, que vai rolar. Vamos aguardar para ver. Eu, particularmente, não gostaria que o Devon Evans se tornasse heel, não. Eu acho perigoso isso acontecer. Ele é muito novo, ele engaja muito com a geração Z. Eu não vejo muito sentido dele tornar heel, não. Vamos aguardar. Joe Hendry, abaixo da crítica, né? Por uma razão simples. Ele estreou, fez, sei lá, uma luta e depois passou a apenas cantar as musiquinhas dele pedindo para que demitam Logan Paul, né? E aí, no final das contas, eles não conseguiu que o Logan Paul fosse demitido, mas conseguiu que ele ficasse afastado por 6 meses. O que vai ser feito agora? O Austin Theory atacou ele há umas 2 semanas atrás, ele já não apareceu no último show. Cadê o Logan Paul? Cadê o Joe Hendry? Não sabemos. Eu não sei, pode ser que ele tenha aparecido nos comerciais, né? Porque eu tenho feito live CLT. Se ele tiver aparecido nos comerciais, me corrijam. Mas, sinceramente, o Joe Hendry só aparecendo nos comerciais não faz muito sentido, porque ele tem uma boa persona e tem uma boa participação no ringue, tá? Mas eu vou colocar ele aí como abaixo da crítica só porque eu acho que faltou um pouco, tá? A musiquinha foi legal, a participação foi legal, mas a gente mal viu ele no ringue. Pelo menos ele não teve nada de memorável, né? A gente tá aqui em junho e não lembra de nada do que ele fez. Ellen Knight, mesma coisa, né? Ellen Knight foi pior ainda porque nem a musiquinha ele teve, né? A única coisa que ele faz é promar, falar com o pessoal da Division, com a Division não, com Bloodline, né? Ah, poxa, vocês estão voltando, que não sei o que, pipipi, mas ringue que é bom a gente não vê, né? E assim, tem até gente dizendo que ele tá meio frustrado com a WWE também, né? Ele até fez uma entrevista recente aí com o Chris Van Vliet, que deu a entender que ele não tá muito feliz com a situação, não. Então vamos continuar aguardando para ver, mas eu acho que a foice vai cair na cabeça da LA Knight aí e ele vai ser mandado embora da WWE em breve. Obafemi, eu vou colocar ele nesse mês de maio com um desempenho muito bom. Tiozão, por que, que você não colocou ele como top das galáxias? Por que, que você colocou ele como muito bom? Porque ele teve aquela sequência de lutas que foram squashes, né? O Obafemi Open Challenge. E depois disso ele se engalfinhou com o Brock Lesnar numa feud que teve um final interessante. Quer dizer, que nem teve final, né? O Brock Lesnar ganhou dele lá no Clash in Italy. Mas a gente já tem falado isso e a gente vai repetir. O Obafemi precisa ser colocado perante lutadores mais fortes. Ele não pode ficar só esquachando todo mundo. Ele teve um bom desempenho no Raw After Clash in Italy, mas que já foi no dia 1º de junho, que foi na luta no torneio do Night of Champions, no torneio do King of the Ring. E eu acredito que o Obafemi agora vai ter a oportunidade de mostrar essa qualidade dele nesse torneio do King of the Ring, enfrentando lutadores melhores. Tá? Vamos esperar que ele tenha lutas maiores, porque senão a gente já pode começar a estranhar o fato de que a WWE não está querendo colocar ele em lutas longas como botava na NXT. E a gente pode estar começando a se perguntar, peraí, por que estão preservando tanto o Obafemi se ele tem ringue para isso? Se ele tem qualidade para isso? Né? Então a gente vamos ter que ver isso aí e torcer para que ele tenha um desenvolvimento melhor, porque já está começando a notar que o Obafemi nessa jornada ao estilo Brock Lesnar, ele não está conseguindo engajar tão bem com a galera que não conhecia ele na NXT, e isso é preocupante. Penta, eu vou colocar ele com o desempenho de top das galáxias. Eu acho que ele defendendo o campeonato intercontinental tá muito bem. Sempre que ele luta como campeão sempre que ele entra no ringue, as lutas dele são sempre sensacionais, tá? Então por isso que eu vou colocar ele aí como top das galáxias. Rey Mysterio eu vou colocar como desempenho aceitável. Quando ele teve participação em lutas, foram desempenhos aceitáveis. Roman Reigns, cara... Roman Reigns, é complicado da gente colocar e fazer um ranking do Roman, porque
Ele teve uma luta nesse período e o resto foram promos. Eu vou colocar ele com um desempenho aceitável. O grande problema é que desempenho aceitável para um campeão mundial não é bom o suficiente. Não é bom o suficiente. O Roman, ele poderia ter lutado mais. Ele poderia ter feito luta de duplas, luta de trios, se envolvido ali com a Bloodline. Ele só promou, só bateu boca com o Jacob Fatu. E aí teve uma luta que poderia ter sido melhor, na minha opinião. Tem gente que deu uma nota maior para essa luta dos dois, mas eu acho que foi muito viciado por conta do tempo da luta, que foi com quase meia hora. Mas se você olhar nessa meia hora, a quantidade de entrega que a gente viu na luta poderia ter sido um pouquinho melhor, na minha opinião. Tá? De qualquer forma, o Roman e o Jacob, eu vou colocar eles mais ou menos aqui. Tá? Eu vou colocar os dois mais ou menos na mesma prateleira. Mas é complicado, né? Porque como é que eu boto o Roman e o Jacob, que tiveram uma luta de 30 minutos, na mesma prateleira dessa galera aqui? Não vou fazer isso não. Vou botar os dois aqui no muito bom. Só não vou botar ele nos tops da Galáxias, porque a field ficou um pouco repetitiva durante o tempo. Mas apesar de o Roman e o Jacob terem tido uma luta só, essa luta foi muito boa. Tá? Então vamos dar a mão para a vitória, vamos botar aqui como muito bom. Rusev desempenho abaixo da crítica, é um jobber hoje em dia, quando luta sem emoção, parece que tá só tentando esperar para ver o contrato vencer. Seth Rollins é um caso interessante, né? Ele tem tido promos boas, tem tido uma field interessante contra o Bron Breakker, teve uma luta sensacional com o Montez Ford, por isso eu vou colocar ele... eu vou colocar ele como muito bom. Né? Muito bom? Não, eu vou colocar ele como toque das galáxias, justamente porque ele teve essa luta com o Montez Ford, que foi excelente, e aí se a gente roubar um pouquinho e considerar a luta dele contra o Bron Breakker no dia 1º de junho, foi uma luta muito boa também. Tá? Então, eu acho que o Seth hoje, ele tá tentando ajustar um pouquinho essa persona dele nessa fase, né? Nessa fase dele como face, durão, né? Não, ele matou aquele estilo sarcástico dele, não dá aquelas risadas mais. Tá um Seth Rollins diferente, tá um Seth Rollins interessante. É uma pessoa que quando eu ligo a televisão no Raw, é um cara que eu gosto de ver, então vou botar o Seth Rollins no top das galáxias. Agora vamos para o SmackDown. O Angel e o Berto estão como basicamente jobbers, eles foram deslocados. Na verdade, o Angel e o Berto, eles foram deslocados para o Raw, né? Eles foram deslocados para o Raw e serviram de alimento pro Bafemi, né? O pessoal esquece disso. E nem na AAA eles têm aparecido. Sinceramente, eu gostaria de ver os dois sendo mais utilizados, mas pelo que eles fizeram em maio, que na verdade não foi nada, eles... não é que eles merecem um buffet, né? Eu vou considerar até que eles estavam fora da televisão. Tá? Eles estavam fora da televisão, apareceram num dia para apanhar do Bafemi numa luta que demorou, sei lá, 1 minuto e meio. O Nathan Frazier e o Axiom, cara... Eu vou colocar eles como aceitável só porque quando eles tiveram pouquíssimas oportunidades de atuar, eles estão fora da divisão de dupla do SmackDown de uma forma assim inexplicável. Por que eles não estão na divisão de duplas no SmackDown? Na verdade é explicável, os dois são baixos, tá? Eu sei que o pessoal fala, mas você vive falando que eles são aquele lutador baixo, não sei o que. Gente, é o mundo da WWE hoje, tá? O mundo da WWE hoje... já tinha sido de longa data, e tem umas fases que eles resolvem favorecer lutadores mais baixos, agora parece que voltaram a ter tesão por lutador alto, tá? Porque é a única razão pela qual eu vejo esses dois caras, que são dois excelentíssimos lutadores, não serem usados pela WWE como dupla. No Nathan Frazier foi utilizado no torneio Speed da NXT, que ele perdeu pro Romeu Moreno, e o Axiom foi utilizado numa luta perdida aí no último show em Barcelona, uma luta que ele até venceu do The Miz, uma luta que ele teve um bom desempenho, mas a luta em si foi fraca. Então, assim, esses dois eles tinham que estar fazendo field como campeões, eles deviam estar como campeões de duplas do SmackDown, sinceramente. Eu acho que Damian Priest e R-Truth é até legal a comédiazinha deles, mas sei lá, cara. Carmelo Reis
voltou, acho que agora, no mês de maio. Quando ele lutou, ele teve um bom desempenho, eu vou colocar ele como muito bom, mas parece estar meio deslocado também na divisão aí do SmackDown pro título dos Estados Unidos e tal. Parece que a WWE já tá querendo jobar ele, coitado. Cody Rhodes. Vamos lá, vamos falar do homem. Bom, o Cody, ele teve, durante esse período, uma feud com o Gunther, né, que desembocou no Clash in Italy, naquela luta que teve um bom desenvolvimento, mas um final cortado, esquisitíssimo, né? E isso acabou afetando muito a percepção das pessoas da luta em si. Eu tô esperando muito o SmackDown para ver qual vai ser a continuação que a WWE vai dar para essa história, né? Eu acho que até prejudica um pouco o SmackDown o fato de que ele acontece só 5 dias depois do PLE. Então a gente fica, em vez de a gente ver 2 dias depois, ou um dia depois, qual foi o resultado das histórias, no caso do SmackDown a gente tem que esperar uma eternidade para poder ver o que vai acontecer. Assim, a feud dos dois, na minha opinião, foi boa, mas a luta não foi. Então a gente tem que colocar os dois na posição de aceitável, e isso é inadmissível, né? Os caras que fizeram uma feud pelo título da WWE, uma feud de main event, terem um desempenho considerado aceitável. Isso é inaceitável. Inaceitável. Dois lutadores do calibre do Cody Rhodes e do Gunther terem um desempenho aceitável. Espero que a WWE se corrija aqui imediatamente. O Damian Priest, para mim, no ringue, um desempenho abaixo da crítica, lutas muito repetitivas, um estilo de luta muito formulaico. O R-Truth eu vou colocar como aceitável por conta de um pouquinho da comédia dele, que sempre que ele estava envolvido era divertido. No ringue ele tem um desempenho legal. Eu vou botar ele como muito bom, porque no ringue ele tem um desempenho legal, né? É repetitivo? Mas ele muda o John Cena, e aí isso pra ele é diferente. Ele também bota os golpes dele. Um cara de 54 anos, é impressionante tudo que o R-Truth consegue fazer. E a persona dele é divertida, é legal sempre que ele tá envolvido, é aquela confusão, né? Então eu vou colocar ele aí nessa posição aí de muito bom. Drew McIntyre, bom, Drew McIntyre tá fora da televisão, né? No momento ele tá fora da televisão. Johnny Gargano, ele está atuando como um NPC, ele literalmente está em estado comatoso e não faz nada. E o Ilya Dragunov tá fora da TV, ele não está lesionado. E isso aqui, cara, olha, é aqui que a gente começa a se irritar com algumas coisas que a WWE tem feito, tá? Vai ser um mini return, que senão eu vou ter que fazer um vídeo enorme aqui. A falta de aproveitamento de talentos da WWE nos dias de hoje está absurdo. Assim, a WWE não está aproveitando os talentos certos que eles têm. O Ilya Dragunov, ele era para estar ali sempre em field pelo campeonato intermediário e talvez até já começando a ciscar com a galera do main event, porque ele é muito bom de ringue e ele tem uma persona legal, porque ele é diferentão, ele não precisa fazer muita coisa, ele basta ser ele mesmo, ele é o guerreiro russo, ele é o dragão louco. Era isso, entendeu? É só fazer ele com uma persona um pouquinho mais louco da cabeça, que daria certo. Mas a WWE encostou o cara e ele simplesmente, desde antes da WrestleMania, não aparece. Só que ele não está lesionado. As notícias estão dando conta de que ele está treinando lá na Heart Dungeon da Natália, né, da Neri. Então, assim, é absurdo a gente ver um talento como o Ilya Dragunov encostado, né? Aí você tem, por exemplo, Johnny Gargano. Pô, o cara nem piscar ele pisca quando ele tá na frente das câmeras, né? Quando ele mexe um dedo para derrubar uma garrafinha d'água, a gente se empolga achando que vai acontecer alguma coisa. Aí chega na semana seguinte e não acontece nada. Então, assim, quando ele teve a luta contra o Miles Borne na NXT, foi uma luta legal, entendeu? Então, por que fazer isso? Não dá pra entender, sabe? Aí você soma com a situação do Nathan Frazier e do Axiom, a gente soma com a situação do Finn Balor, que tá sem história. E aí, assim, a gente começa a pensar, cara, que a WWE tá entrando numa espiral criativa de querer favorecer alguns lutadores, talvez mais pelo carisma, ou por favoritismos de bastidores, em detrimento de outros, que
caramba, poderiam trazer uma coisa bem legal pra gente de ringue, e aí a gente fica assim, pô, nada disso tá sendo entregue, e aí a gente começa a sofrer, né? A gente começa a sofrer. Então é muito triste a gente ver, pô, lutadores do naipe de Johnny Gargano, Ilya Dragunov, Nathan Frazier, Axiom, Carmelo Reis, Finn Balor, sendo mal aproveitados, assim como eles têm sido, como eles foram mal aproveitados nos últimos meses, né? Aqui, Johnny Gargano e Ilya Dragunov, tô falando de meses, né? Não tô falando só do mês de maio. Kit Wilson, cara, essa persona dele já deu, né? Eu acho que não tem como ser nada diferente abaixo da crítica. Eu acho que no começo, quando ele trouxe essa persona diferente, a musiquinha e tal, era até divertidinho. Mas ele ficou basicamente como um jobber. Ele é um bom lutador, mas mal luta. Essa história de poesia e tal, acho que pra mim, sinceramente, já deu. Tá? E o Demis eu vou colocar aqui também. Tá? O tiozão odeia o Demis. Tá, não gosto do Demis. O Demis, nesse período que ele teve aí engajado com o Kit Wilson, serviu apenas para ter essa fieldzinha com o Danhausen, se tava zicado, se não tava zicado. Às vezes era engraçadinho, mas na maioria das vezes era um negócio que assim, tá. E no final das contas, assim, mesmo quando o Demis entra no ringue, é absurdamente burocrático. As lutas dele são burocráticas. Ele faz o mesmo tipo de luta há anos. Ele faz o mesmo tipo de luta há anos. Então, particularmente, o Demis tá aqui pra mim. Aliás, quer saber de uma coisa? Kit Wilson, Demis, vocês merecem um buffet. Sinceramente, pra mim já deu. Vocês dois têm que voltar pro banco e repensar a carreira de vocês. E o Matt Cardona merece um buffet também. Sinceramente, teve boas lutas, tal. Não, aí é cruel. Não vou botar ele aqui, não. Vou botar ele abaixo da crítica. Porque, assim, a persona dele você já não compra mais, né? Coitado. Ele veio como jobber. E, assim, não dá pra criticar o criativo da WWE aqui, não. Porque meio que desde a época do cenário independente ele já tava assim. Ele prefere perder. Ele prefere perder. Ele, quando ele luta bem. Ele tem boas lutas, sinceramente. Tá? Ele é um bom lutador. Mas ele só perde e parece que ele gosta disso. Então, tá aí, abaixo da crítica. O Rey Fênix eu vou colocar como um desempenho muito bom por conta do desempenho dele na AAA. Quando ele luta, ele está lutando na AAA, ele não tem aparecido no main roster. Quando ele luta na AAA, as lutas são sensacionais. E parece que ele está muito confortável lá. Não sei, não me parece que ele está reclamando, não. Para pra pensar. O cara tá na terra dele, ganhando salário de main roster de WWE. Se eu pudesse lutar no Brasil, ganhando salário de main roster de WWE, eu iria reclamar? Ganhando em dólar? Mas não ia mesmo. Então, assim, Rey Fênix parece que tá lá de boa. Não é o que eu gostaria que ele tivesse junto com o Penta no main roster, mas eu entendo que a WWE tá querendo empurrar o Penta como um futuro main eventer, e aí colocar o Rey Fênix junto meio que iria atrapalhar a trajetória do Penta. Poderiam fazer de uma forma que os dois participassem juntos e um apoiasse o outro nas carreiras de simples. Concordo plenamente. Mas hoje não é o que a companhia está fazendo. Rick Saints, eu vou falar para vocês, desempenho muito bom, tá? Tiozão, você tá achando o desempenho do Rico Santos muito bom? Pois é. O Rick Saints, ele trouxe o estilo de luta dele pro main roster e as lutas que ele fez com a galera do main roster acabaram sendo boas. Não foram lutas ruins de todo, não. Pelo contrário. E ele também, com a persona dele arrogante, ele tá conseguindo dar uma mexidinha ali no cenário dos Estados Unidos, né? Do cenário do Campeonato dos Estados Unidos. A gente vai ter que ver como é que a WWE vai utilizá-lo. Mas eu acredito que o Rick Saints ele vai acabar sendo elevado aí e em breve vai ganhar esse campeonato. Tá? A gente só tem que continuar a ver o desempenho dele e o desenvolvimento dele. Royce Keys, eu vou colocar ele. Eu vou colocar ele como muito bom por conta do desenvolvimento dele, que particularmente eu acho melhor do que o desenvolvimento do Obafemi hoje em dia, tá? Isso precisa ser dito. Tá? O Obafemi, a gente coloca ele aqui para baixo, por exemplo. Se eu tivesse que ranquear entre o Royce Keys e o Obafemi, eu colocaria o Royce Keys, o desenvolvimento do Royce Keys na frente do desenvolvimento do Obafemi. Só por conta do fato de que o Royce está enfrentando oponentes mais fortes, ele está envolvido nessa storyline
com o Damian Priest e o R-Truth contra os MFTs. E tá interessante de ver, né? Tem uma história de fundo aí, de que o Royce Kish teria conhecido o Solo Sikoa e teria conhecido o Jacob Fatu quando eles eram mais jovens e tudo mais. E então acaba trazendo um desenvolvimento a mais para o Royce, né? Traz algumas camadas maiores para o Royce. E então eu particularmente estou gostando muito do desenvolvimento dele. Quando ele tem lutas, como a luta dele contra o Gunther, as lutas são bem interessantes. A luta dele com o Gunther foi bem legal. Então vamos aguardar para ver também a continuação do desenvolvimento do Royce Kish. Sami Zayn, cara, Sami Zayn eu vou colocar ele como abaixo da crítica, não por conta do ringue. Eu gosto das lutas do Sami Zayn. Eu particularmente acho lutas interessantes, mas essa persona dele tá muito esquisita. Eu acho que o Sami Zayn ele precisa pensar rapidamente no que ele vai fazer. Se ele vai mudar o jeito dele e ele vai se tornar full heel, ou se ele vai... Porque ele ficou meio que no meio do caminho, né? Ele é um cara que ele é heel ao dizer que ele é o único cara bom da companhia. E apesar disso ser intrigante, conforme isso vai se repetindo ao longo das semanas, você meio que pega ranço disso, né? E assim, a intenção da WWE é essa, né? Que a gente pegue ranço do Sami Zayn. Mas, cara, não era o caminho pra ele. Eu acho que a WWE estragou toda a jornada de herói do Sami Zayn quando fez ele ganhar o campeonato dos Estados Unidos e ir pra WrestleMania lutar contra o Trick Williams. Eu acho que aquilo ali foi intancável. Que eles tivessem feito Trick e Carmelo Reis teria sido mais interessante. Ah, mas o Sami Zayn ia ficar fora da WrestleMania. Paciência, um monte de gente ficou. Entendeu? Um monte de gente ficou fora da WrestleMania. Eu defendia que eles tivessem feito uma Triple Threat, mas a WWE não fez isso. E aí deu nisso aí. Sami Zayn, por conta daquela situação, começou a ser vaiado do nada. A WWE tornou ele, quis tornar ele riu, ele não quis, e aí fica essa coisa de vai, não vai, vai, não vai. Também é aquele negócio, né? O cara não aceita nada, né? Fica querendo pegar campeonato mundial, não sei o quê. A gente acaba criando o ranço do cara. Shinsuke Nakamura tá mais de NPC do que qualquer coisa. Teve uma luta e apanhou lá do Tamatonga e tudo mais, só serviu pra fazer. E é aquele negócio, né, cara? Essa história toda dos MFTs, eu vou colocar o Tamatonga como NPC também. Eu vou colocar o Solo Sikoa como merece buffet, eu vou colocar o Tamatonga como merece buffet. Eu vou explicar um porquê. Toda essa história do Shinsuke Nakamura com o Tamatonga, né, que já vinha de meses do Shinsuke falando com o Tamatonga, falando com ele, pô, cara, você era melhor no Japão, você é melhor do que esse cara aí, você precisa partir para sua jornada, você tem que abandonar esses caras dos MFTs, eles só te exploram, papapá, pepepé, pipipi. Parecia que a WWE estava vindo para fazer algo diferente com o Tamatonga, que é um bom lutador. Então, eu pensei, poxa, eles estão criando essa história, eles vão finalmente executá-la, vão fazer com que o Tamatonga se una ao Shinsuke Nakamura, de repente a gente vai ter aí uma stable de lutadores vindos do Japão, né, para ir bater de frente no Solo, de repente o Solo vai ser trocado, né, e isso antes do Tonga Loa e do JC Matheus serem mandados embora. E aí, eu honestamente pensei que a WWE fosse puxar esse gatilho. Mas não, eles preferiram pegar uma construção de meses e jogar no lixo, para poder fortalecer os MFTs, que são um grupo que para mim não tem nada que ser fortalecido. Para mim esse grupo tem que morrer. Sinceramente, honestamente, esse grupo tem que morrer. Entendeu? E tem que acabar, cada um tem que ir pro seu lado. Se o Talatonga não serve como lutador de simples, meu amigo, manda ele embora também. E deixa o Tamatonga, que eu acho que é um bom lutador. Deixa o Solo Sikoa, que eu acho que ele, como face, seria bom, seria interessante. E cada um segue a sua vida. E, no entanto, agora a gente está seguindo para uma história que é capaz dos MFTs se unirem à Bloodline e a gente fazer uma mega Bloodline com 7 lutadores. E aí eu acho um desperdício total e completo. Né? Mais histórias samoanas que vão envolvendo a gente aí nos próximos períodos. Então, cara, sinceramente, a gente vai ter que ver como é que isso vai continuar, tá? E sinceramente, isso me frustra tremendamente.
Saber que um cara que poderia ter tido uma historiazinha mudada, a gente poderia ter tido uma coisa diferente, tanto com Shinsuke quanto com Tamatonga, foi jogado no lixo com uma luta e depois isso foi pro vinagre. Né, a luta essa foi Shinsuke Nakamura entre o Shinsuke Nakamura e o próprio Tamatonga. Muito bem. Sobre o Jacob Fatu, eu já tinha comentado um pouquinho, né, sobre o Jacob. Deixa eu ver onde está o Jacob, né? O Jacob está aqui. Tá aqui no Muito Bom, né? O Jacob Fatu, ele teve nessa jornada um bom desempenho, um bom desenvolvimento de personagem, tá? Eu particularmente gostei desse desenvolvimento do personagem do Jacob Fatu. Mas me incomoda muito o fato de que no final das contas ele perdeu e foi colocado como capacho do Roman Reigns. Tá? Ele perdeu a batalha tribal contra o Roman, chegou no final, ele simplesmente reconheceu o Roman como chefe da tribo e ele agora é a quarta pessoa em importância. Tanto é que na hora da formação ali da Bloodline, ficou o Roman no meio, os Usos à esquerda e à direita e o Jacob Fatu um passo atrás, um pouco mais para o canto. E isso me deixa triste com o desenvolvimento do personagem do Jacob mais pra frente. Se isso não servir pro Jacob trair a Bloodline por dentro, fazer o Roman perder esse título e ele lá mais pra frente tirar o Roman e roubar o La Fala, e chegar a falar assim, que se dane combate tribal, quem vai mandar aqui sou eu, aí beleza, aí eu vou gostar do desenvolvimento de longo prazo. Mas hoje, quando a gente olha a foto, em vez da gente olhar o filme, quando a gente olha a foto não tá boa, não. Tá, então vamos aguardar para ver. O Jacob tava numa field legal, tava lutando tal, e agora parece que vai ficar de lado aí. Vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer aí com o nosso queridíssimo Jacob Fatu. Com relação ao Trick Williams, eu acho que o Trick Williams, nesse período de maio, ele teve um bom desempenho. Eu só acho que no ringue falhou um pouco. O Trick, ele não é dos melhores lutadores no ringue. O que ele vai trazer é em matéria de carisma. Ele vai trazer carisma, ele não vai trazer essa condição aí como um excelente lutador, né? Ele está agora mega envolvido em fields aí por esse campeonato dos Estados Unidos, mas ele deu uma parada, né? Porque tá todo mundo se engalfinhando, né? Você tem aí Sami Zayn, que tá assim. O Sami Zayn tá meio de lado, né? Mas a gente tem o Rick Saints, a gente tem. Cadê? O Carmelo Reis, né? Tem o Trick Williams aí olhando. Daqui a pouco pode aparecer um Rice Kids, daqui a pouco pode aparecer um Finn Balor. Tem uma galera aí que pode aparecer nesse cenário, então vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer com essa galera. Agora vamos para a NXT. A NXT a gente vai um pouquinho mais rápido, né, pessoal? Não dropa do vídeo, não. Continua aqui porque a NXT é boa, tá? Aaron Hurk, que Evolve, eu não vou colocar nada, não vou falar nada sobre ele, tá? Então vou colocar ele aqui como fora da TV, tá? Brad Baylor e Rick Smokes, eu acho que tiveram um desempenho muito bom. Eu gosto das lutas deles, particularmente, tá? Então eu acho que eles são uma parte divertida de ver, estão lá com a storyline lá da Mika Lockwood lá ajudando o Jackson Drake, que também tem tido desempenho muito bom no ringue, então gosto deles. Todo mundo do Birthright, na verdade, eu acho que teve um desempenho aceitável abaixo da crítica. Eu vou colocar o Charlie Dempsey como abaixo da crítica, apesar de que dizem que ele é o melhor do ringue do grupo, mas isso não se traduziu. Tá, vou colocar o Lex King aqui, que teve uma luta decente, só que luta decente de speed é complicado, né? E o Ryan Connors, quando ele luta no ringue, eu gosto dele, tem um desempenho aceitável. O Bronco Nima e o Lucian Price do OTM mal lutaram nesse período, apareceram agora no último NXT, mas já foi no dia 2 de junho, tá? Eles que estão aí, aparecem, não aparecem, então vou colocar o desempenho como abaixo da crítica, tanto do Bronco Nima quanto do Lucian Price. Cadê o Lucian Price? Tá aqui. Vou colocar o Lucian Price aqui. Pessoal do Dark State. Bom, o Cutler James é NPC. O Osiris Griffin, nesse período, funcionou de NPC também. Eles tiveram uma luta, que foi razoável.
O Dion Lennox e o Saquon Sugars que tiveram ali uma fieldzinha interessante ali na NXT entre os dois, e aí eu vou colocar os dois como um desempenho muito bom. Eu acho que a field deles foi algo bem interessante. Uma field ali meio que pela liderança do Dark State, né? E Kay Prosper, eu vi ele mal lutando nesse período, vou colocar com um desempenho aceitável. Rankin Tank, então, Rankin Tank sumiram da TV, acho que tiveram uma luta nesse período. Eu vou colocar eles como NPCs, porque eles estão aparecendo mais nos bastidores como NPC mal falando do que qualquer coisa, que é um absurdo. A WWE tá querendo apostar muito nesse Cam Hendricks, teve uma... ele estreou recentemente aí na NXT, depois que teve os collapses da NXT para o main roster. Então eu vou colocar a participação dele como aceitável. Já o Mason Rook, eu acho que eu gostei da forma como ele participou, mas ele ainda teve pouca luta, ainda teve pouca coisa para mostrar pra gente. O Keanu Carver estava aparecendo lá na NXT, estava fazendo algumas lutas, já deu uma sumida de novo, vou colocar ele como aceitável. Miles Bourne já teve um desempenho muito bom, ele que é o campeão norte-americano, teve algumas boas lutas, ele tem sido muito utilizado, né? Ele teve boas lutas tanto contra o Saquon quanto contra o Dion Lennox, né? Eles tiveram ali uma fieldzinha com o Miles Bourne por esse título aí e teve um desempenho legal. Naraku teve uma luta de squash até agora na televisão, acabou de estrear, né? Então, pela participação dele nas promos, a aura dele eu vou colocar como aceitável. Nico Vence e o Sean Spears, eles estão batendo cabeça ali junto com a Izzy Dame, ali na The Cullen e tal. No ringue eles têm desempenhos aceitáveis. O No Andar acabou de voltar, o No Andar estava contundido há mais de ano, voltou agora para ter uma participação ali ajudando o Romeo Moreno, né, que ainda não está aqui na nossa tier list. Eu vou colocar o No Andar como... Ele teve uma luta, para ser mais exato, e perdeu. Eu vou colocar ele como um NPC nesse momento, tá? Tá como manager. Sean Legacy estava zoado, estava machucado. Quando voltou, teve uma luta de speed contra o Dorian Van Dux. Eu gosto dele. Teve uma outra luta que o Tate Wilder teve envolvido também. Eu particularmente gosto muito dele. Eu vou colocar ele como muito bom, porque quando ele lutou, ele teve desempenhos muito bons. E o Shiloh Hill, eu vou colocar com ele como top das galáxias. O Shiloh é um cara que tá transbordando carisma na NXT. É um cara que ninguém imaginava que ia chegar nesse nível tão rápido. Ele que tá envolvido numa fieldzinha com Tristan Angels, que é chato pra caramba, acabou de chegar. O cara tá fazendo field de concurso de beleza. E a WWE botou o Shiloh Hill pra fazer esse negócio, porque o Tristan, ele é um ex-participante de concurso de beleza, ele foi Mr. Inglaterra, no Mr. Universo, sei lá quantos anos atrás, mas não foi há muito tempo atrás não. E aí a WWE tá usando isso com o Tristan Angels, e aí botaram o Shiloh Hill, que é esse cara todo esquisito aí, pra poder disputar esse concurso de beleza com ele. A gente vai ter isso na semana que vem na NXT. Mas o Shiloh como persona é sensacional. Quando ele luta, sempre tem lutas muito divertidas e ele tem muitos movimentos interessantes. Então por isso que eu vou colocar o Shiloh Hill aqui em cima. Tony DeAngelo também vou colocar aqui em cima. Sempre que ele entra no ringue, as lutas dele são muito boas. As promos dele precisam melhorar um pouquinho e a persona dele precisa melhorar um pouquinho, mas ele no mês de junho teve um desempenho bem legal. E o Tavion Heights eu vou colocar ele como aceitável. A WWE está tentando mudar um pouquinho a persona dele, né? Mas assim, ele tá como um twinner mais ou menos hoje em dia. A gente vê ali algum leve potencial, mas nada muito excepcional aqui não. Então aqui no mês de maio a gente tá vendo que aqui a galera que teve um desempenho top das galáxias: Montez Ford, Seth Rollins, Chad Gable, El Grande Americano, Penta, Shiloh Hill e Tony DeAngelo. E aí tem uma galera aqui com desempenho muito bom, né? Angelo Dawkins, Bravo, Raio, Bron Breakker, Dragon Lee, Ethan Page, J.D. McDonough, Finn Balor, Javon Evans, Obafemi, Jacob Fatu, Roman Reigns, Carmelo Reis, R-Truth, Ray Phoenix, Ricky Saints, Roy Keys, Trick Williams, Brad Baylor, Rick Smoke, Jackson Drake, John Lennox, Saquon Sugars, Miles Bourne e Sean Legacy. O que isso significa? Isso significa que o mês de maio ele foi um mês um tanto quanto estranho na WWE, em que
Algumas pessoas que poderiam ter sido utilizadas pelo seu potencial não foram utilizadas. E a WWE acabou perdendo tempo com algumas histórias e alguns lutadores que acabaram tirando o pouco tempo que nós temos por conta dos comerciais e das vinhetas para perder tempo com coisas sem sentido ou que eles jogaram fora, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente agora tem que esperar para ver se ao longo dos meses as coisas vão melhorar. Agora em junho nós temos dois torneios, que é o King of the Ring e Queen of the Ring, mas a gente precisa ver como é que vai ser o desempenho disso para ver se as coisas engrenam, considerando que daqui a 2 meses, em agosto, a gente tem o SummerSlam, que é o segundo PLE do ano, um PLE de 2 dias, as coisas vão precisar engrenar, beleza? Bom, esse foi o meu vídeo sobre a nossa tier list dos melhores lutadores da WWE no mês de maio. Eu quero saber a opinião de vocês sobre quem foram esses lutadores. Coloque aqui nos comentários se vocês mudariam alguma dessas tiers, alguns desses lutadores, para onde vocês jogariam. E também não deixem de continuar ajudando, apoiando o nosso canal, assistindo os nossos vídeos, dando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. A gente quer muito continuar crescendo aqui, continuar crescendo no meio da luta livre e a gente conta com vocês para isso. Desde já, o meu muito obrigado. Não deixe de assistir e maratonar nosso conteúdo. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.